sejam bem-vindos em mais uma conversa com a Alexandra Dias Lemos. A pedidos, vamos continuar a falar sobre relacionamentos. Dessa vez vamos falar dos relacionamentos disfuncionais. Alexandra, é assim, anda muita gente aí com um relacionamento enguiçado. Anda. E isso era para aprendermos. Exato. Nós também nos conhecemos, não é só quando há boa aventura e quando há boa sorte e alegria. Também nos conhecemos em fases menos boas. Mas o que é um relacionamento disfuncional? Eu penso que, seguindo aqui a palavra, é aquele que não nos torna funcionais. Ou seja, que quebra com a nossa liberdade e que faz com que aquilo que é a nossa melhor resposta à vida não apareça. Então, nós, em vez de estarmos a 100% naquilo que é o nosso potencial, ficamos a 70%, a 30%, a 20% e às vezes até ficamos no negativo. E porquê? Porque não conseguimos comunicar com o nosso relacionamento. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, um filho, um colega de trabalho, um amigo ou mesmo o companheiro ou a companheira. E isso, repara, nós passamos o dia inteiro a relacionar-nos. Imagina o que é num casal. Vamos dar um exemplo de um casal, não é? Que é mesmo isso que todo mundo quer saber. Cá entre nós, que ninguém nos ouve, está todo mundo a perguntar. É interessante. Repara, os relacionamentos de casais são contratos que podem ter termo. Ou seja, não quer dizer que sejam para toda a vida. São se as pessoas quiserem e se tornarem relacionamentos funcionais ou, de alguma forma, podem ser disfuncionais, mas as pessoas que entendem que devem permanecer juntas. Às vezes permanecem juntas, eu vou usar aqui o exemplo, porque estão agarrados com uma espécie de algema, não é? Não sei porque isto em espanhol chama-se esposa. Chama-se esposa? Eu não sabia. As algemas em espanhol. Eu costumo fazer cursos de coaching em Espanha e então costumo levar estas algemas com muitos problemas no aeroporto, porque descobrem-me sempre as algemas na mala e tenho sempre polícias à minha volta. Mas quando veem que são algemas de brincadeira, não é? Estas aqui não são verdadeiras, deixam-me passar. E em Espanha descobri que se chamam esposas. Eu perguntei, mas porquê esposas? E eles riem-se em Espanha e dizem, porquê que acha, Alexandra? Quando a gente casa, o que é que acontece com a esposa? E, portanto, às vezes os casamentos são vistos como relações onde as pessoas ficam aprisionadas. E são disfuncionais a ponto de começar a entrar algo que é um pouco oposto à liberdade, que é o apego. As pessoas começam-se a apegar às ideias do outro, aos espaços do outro, às ideias com quem se relacionam. E então as pessoas muitas vezes imaginam, por exemplo, um homem de negócios, vamos imaginar, que tem que ir para o estrangeiro. Se a senhora não tiver a sua autoestima no lugar, se não tiver confiança em si própria, começa a fazer filmes. Que é o que acontece muitas vezes quando me aparecem pessoas em sessões de coaching a revelarem estes cenários. O que é que ele estará a fazer? Foi ter com outra, não me liga nenhuma, não tem tempo para mim. E, portanto, a senhora, por exemplo, começa a cobrar, não é? No fundo, a pôr algemas ao marido, independentemente da distância geográfica a que ele está. E o que é que isto provoca no marido? Provoca que começa a não dizer a verdade sobre onde está. A disfuncionalidade tem a ver com isto, tem a ver com a inverdade, tem a ver com a quebra de liberdade, tem a ver com o retirar espaço ao outro com medo da perda. E, portanto, sempre que se introduz a variável medo, que é o oposto, digamos aqui, pondo aqui na balança do amor e da confiança, aparece, de facto, a fase mais disfuncional. E porquê? Porque eu tenho aqui uma pessoa e eu só me completo se esta pessoa estiver ao meu lado. Ora, se isto acontece, significa que a pessoa não acredita que amar é libertar. E é. Eu conheço muita gente que diz, até no mundo do desenvolvimento pessoal, e eu gosto de ouvir essa frase, porque me diz muito também, que é eu amo-te muito porque eu não preciso de ti. E nestes relacionamentos, quando acontecem, significa que cada um é independente, porque é muito importante nós respeitarmos a idiosincrasia de cada um, que é o estilo de cada um, as preferências, aquilo que eu gosto. Inclusivamente, eu conheço casos de pessoas que leem livros de desenvolvimento pessoal às escondidas. Isso há muito, não é? E então, repare, quando eu estou a ler uma coisa que é para o meu crescimento e para o qual eu me sinto atraído ou atraída, e tenho que andar a esconder isso da pessoa que está ao meu lado, isto é altamente disfuncional. Porquê? Porque aquilo que eu sou, aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que eu faço, está condicionado à aceitação do outro. E eu começo a encontrar aqui uma máscara e uma outra persona e a adulterar a minha personalidade inata. Então, eu para estar com o outro tenho que deixar de ser quem sou. Isto é disfuncional. Mas isso acontece tanto, não é? A gente vê tanta gente, por exemplo, pessoas, até mesmo, a gente pensa mesmo, muitas vezes, só no aspecto da mulher que fica em desvantagem. Sim. Mas eu, por exemplo, tenho amigos que eu conheço, amigos de sempre, de toda uma vida, super expansivos, super engraçados, e a pessoa vê depois, porque casou, porque a mulher é calada, porque não sei o quê, se está ao pé, tem que estar, não é por causa
causa de estar a tentar seduzir alguém, nem nada. Não, é o próprio brilho daquela... Nós já fizemos um programa sobre isso. E dentro dos casais, eu também acho que há muito isso. O brilho do outro às vezes incomoda. Às vezes incomoda e por outro lado... E há muita inveja também. Há muita inveja. O que não faz sentido nas relações baseadas na confiança e na liberdade, não faz sentido nenhum. Eu acredito, muito sinceramente, como pessoa e não só também como coach, que os relacionamentos do futuro são os relacionamentos baseados na confiança e na liberdade. Porque, repare, eu quando confio, eu sei que o meu companheiro ou a companheira de alguém vai viajar e não é porque está longe que vai arranjar outra pessoa. E se arranjar, que arranje. Eu não vou fragmentar na minha personalidade por isso. Agora, quando as pessoas começam a pegar umas às outras, não é? E a colocar, isto é uma metáfora, não é? Sim. As algemas umas das outras e agora és minha, portanto estás aqui, se tu tens brilho, se estás ao meu lado, perdes o brilho. Conheço muitos casais, exatamente usando o exemplo da Heloísa, onde, por exemplo, ele é muito brilhante, expansivo, é uma pessoa alegre, dá-se com os colegas de trabalho. Quando está a mulher, em convívios comuns, parece que fica outra pessoa. E porquê? Porque está ali a mulher e está a observá-lo. E a mulher está a fazer uma lista de estás a olhar para aquela, estás a olhar para aquele, disseste isto, disseste aquilo. E, portanto, quando nós nos sentimos controlados, o que é que significa? Que estamos presos. Mais vontade de dar de pular o muro, não é? É um pouco isso. Portanto, a disfuncionalidade tem a ver com isso, tem a ver com o apego, com a falta de liberdade e com a falta, no fundo, de aceitação de o outro na sua melhor expressão. Aliás, quando os casais se unem, porquê é que se unem? Porque provavelmente é mesmo isto que os atrai. É o brilho do outro, é a alegria. Exato. E depois vai anular justamente aquela parte que mais o interessou. Que mais interessou. Portanto, numa primeira instância, são atraídos como todos os outros pelo seu brilho e depois tratam de o apagar. E porquê? Porque depois começam a definir um território de exclusividade. Esta pessoa é minha, este brilho é para mim. E como é que a gente lida com isso? Bem, em primeira instância, a pessoa tem que perceber que as suas características inatas não vão ser, entre aspas, vendidas ou cedidas porque estão em relação com. Podem ser potenciadas. A ideia é criar aqui um jogo 1 mais 1 igual a 3. Chama-se isto sinergia. O que acontece nos relacionamentos é que 1 mais 1 é igual às vezes a 1 menos 1 a 0. Então, como é que a gente lida com isto? Primeiro, temos que estruturar a nossa autoestima, o nosso amor próprio e perceber que aquilo que emana de mim e que é feito com amor e que eu sei que me faz bem a mim, é funcional para mim, me torna um ser não dissociado, mas sim integrado e torna também os outros assim, não perder isso. Portanto, focarmos na manutenção daquilo que somos. Porque se eu tiver que tirar partes de mim para estar com o outro, e quando eu digo tem a ver com aquilo que nós gostamos, aquilo que nos atrai, os nossos hobbies, as nossas ideias, os nossos pensamentos, essas coisas assim. Não estou a dizer materialidade, porque quando, por exemplo, um casal se junta, se calhar a senhora deixa a casa dos pais e o senhor, não é? A casa também dos pais. Portanto, há coisas que deixamos para trás. Agora, quando nós nos unimos numa relação, há coisas que podemos construir em conjunto. Devemos, não é? Devemos. Isso torna o casal funcional. O problema é quando começam a destruir em conjunto. E depois sai daqui um jogo perde-perde. Então, só numa dinâmica ganha-ganha que se consegue superar. Portanto, primeiro, sabermos quem somos, o que é que estamos cá a fazer, do que é que gostamos, o que é que nos inspira, qual é a nossa melhor versão, o que é que nos põe a alma a brilhar. E quando digo alma, digo toda a nossa essência a expressar-se. Essencialmente isso. Sem necessitarmos de ser completados pela parte do outro. Exato. Então, quando nos unimos, se cada um estiver nesta dinâmica, o resultado final é muito melhor. E, portanto, esse é o segredo, é aceitarmos o outro dentro do seu sistema e, acima de tudo, conhecermos bem a nós próprios e, quando nos unirmos, potenciarmos e construirmos. É somar e não subtrair. Muito bem. Falou e disse, como se diz no Brasil. Obrigada, Alexandre. Obrigada.